Fala, meus queridos! No vídeo de hoje nós vamos falar desses carinhas aí, que são os reis dos aquários jumbos. Sempre que eu falo que os tucunarés são os reis dos aquários jumbos, tem gente que confunde rei do aquário jumbo com rei dos rios, né? Eu sempre deixo isso bem claro aqui, galera, que o verdadeiro rei dos rios é o dourado, é o famoso dourado, né? Mas o rei dos aquários jumbos é o tucunaré e isso não tem jeito. Estamos mais uma vez aqui na Aquarium Monster Shop para gravar esse conteúdaço aqui para vocês. O tucunaré é um peixe que vem se popularizando cada vez mais nos últimos anos aí no aquarismo, né? Especificamente no aquarismo jumbo, obviamente, né? Caiu na graça dos jumbistas. É um peixe que tem tudo a ver, né, com o aquarismo jumbo. Mas tem muitas pessoas que às vezes acabam comprando o tucunaré enganado, né, achando que o tucunaré é só um peixe predador e nada além disso. Sendo que não, né? Os tucunarés são ciclídeos, eles fazem parte da família dos ciclídeos e isso interfere muito no comportamento de um peixe, principalmente de um peixe do porte do tucunaré. Os tucunarés, sim, são peixes agressivos, mais agressivos do que, vamos botar aí um datinioides, por exemplo, mais agressivo do que uma própria aruanã. É claro que vai depender muito da aruanã, mas a aruanã prata, por exemplo, é mais agressivo do que uma aruanã prata. É mais agressivo do que grande parte dos bagres que nós temos disponível aí no nosso mercado. E a gente tem que pensar bem numa fauna, principalmente numa fauna aí de meia água, que é a parte onde os tucunarés habitam, né, dentro do aquário, para deixá-la bem compatibilizada, né, bem harmoniosa, vamos dizer assim, porque os tucunarés são bem peculiares no que diz respeito aí ao comportamento. Bem, os tucunarés são peixes bem territorialistas, é por isso que eles são agressivos. Eles dão aquele chega para lá, vai para lá você, aqui é meu canto, e faz parte, né, da natureza desse peixe. Não é nada absurdo, pelo menos não costuma ser. Se está sendo uma agressividade, né? Se no seu aquário você tem um tucunaré que está excessivamente agressivo, algo de errado tem no seu aquário. Mas, de um modo geral, os tucunarés são peixes, sim, bem territorialistas e é isso que a gente veio falar aqui nesse vídeo. Além disso, da questão do comportamento dele, é óbvio que eu vim falar também da nossa experiência aqui com algumas espécies, né, de tucunaré. Tem algumas espécies que, de fato, são mais agressivas do que outras, né, dentro da família, dentro do gênero, né, dos tucunarés, que é o gênero dos ciclas. Eu já queria começar falando já de cara aqui no vídeo para vocês as espécies, né, que eu separei. Eu fiz um top 5, lembrando que nós temos aí 16 espécies de tucunarés no total, né, contando, né, com as novas espécies aí, as mais recentes, né, que foram catalogadas. Sendo que para aquário não é normal a gente ter essas 16 espécies aí em aquário. Bota aí que a gente vai ter ali entre 10 e 12 espécies de tucunarés que são mais comuns da gente ver em aquário, né? Sem contar com os híbridos, né? Porque a gente tem híbrido de monóculos com xingu, a gente tem híbrido de açu com vasoleri, né? A gente tem híbrido de várias espécies diferentes, a gente tem híbrido de azul com amarelo, né? E então eu não tô contando com os híbridos, né? Tô contando somente com as espécies que existem na natureza. Híbridos aí, acho que o céu é o limite, né? A gente pode misturar praticamente todas as espécies de tucunarés, inclusive misturar um híbrido com outro híbrido. Vamos supor aí, vamos misturar um açu com vasoleri com monóculos com xingu, né? Então aí é mais híbrido ainda. Então nem vou contar com os híbridos. Eu fiz aqui um top 5, não seria um top 5, né, porque dá a entender que é tipo um ranking. Não é um ranking, galera, mas é só para vocês terem em mente quais foram os tucunarés mais agressivos que já tivemos aqui pela Aquarium Monster Shop, né, e relatos também de nossos clientes, seguidores, inscritos aqui do canal também. Inclusive, fica aqui o convite para você deixar aí nos comentários, né, a sua experiência, né, com os tucunarés, qual foi a espécie de tucunaré que você teve, assim, que, na sua opinião, no seu ponto de vista, foi a mais agressiva de todas, né, e lembrando também que a gente está falando de ciclídeo. Ciclídeo é uma família, assim, que é tudo muito relativo, não existe uma regra engessada, né, fixa ali para todas as espécies de ciclídeos, né. Vai ter sempre um ali que vai ser exceção à regra, vai ter sempre um ali que teoricamente é o mais agressivo, né? Vai ter sempre um exemplar ali naquele mais agressivo que vai ser mais tranquilo e vice-versa, vai ter sempre ali um que teoricamente é mais tranquilo que no final das contas aquele exemplar vai ser mais agressivo. Bem, mas vamos lá, né? Eu separei aqui em primeiro lugar da nossa lista o tucunaré açu, né, ou Cicla temensis, né, como é conhecido por aí. Ele é muito agressivo. A gente teve uma experiência
um pouco negativo em relação a isso, né? Principalmente quando ele cresce, ele chega na fase adulta, ele passa ali da fase paca, né? Já entra na fase adulta, ele acaba ficando ainda mais agressivo, né? Então o tucunaré-açu, ele seria até mais perigoso porque ele é muito grande, então é muito arriscado a gente ter um tucunaré-açu adulto e muito agressivo. A gente tem que ficar muito de olho. Não é um peixe para qualquer tipo de aquário, tá? É um peixe que cresce relativamente rápido. Na natureza já teve registro de tucunaré-açu com 1 metro de comprimento, comum aí 70, 80 centímetros de tucunaré-açu. Em aquário já vimos aí tucunaré-açu com tranquilamente seus 60, 70 centímetros também, isso falando aqui no Brasil, né? Lá fora, você vai procurar aqui no YouTube, você encontra aí, principalmente no canal do Mr. Jack, ele tem um aquário de 6 metros, né, onde ele tinha, não sei se tem ainda, alguns tucunarés-açu aí, com aproximadamente 1 metro de comprimento. Então, levando em consideração a agressividade dos tucunarés-açus e o tamanho que ele fica na fase adulta, eu coloquei ele aqui em primeiro lugar, porque, de fato, é arriscado ter que ficar muito de olho, né? Em segundo lugar, eu coloquei o Vazolere, né, o tucunaré Vazolere, que também cresce bastante, mas não fica tão grande quanto o tucunaré-açu, mas ele também é bem agressivo, a experiência que a gente tem aqui, né, com o Vazolere. Ele deixou essa imagem pra gente, né, os dois, tanto o açu quanto o Vazolere, são peixes que não são tão... são tucunarés que não são tão comuns de a gente encontrar em aquário, quanto, por exemplo, o amarelo, o monóculos, o azul, né, mas é bom o pessoal ficar sabendo antes de adquirir essas espécies. Vazolere também cresce bastante, né, comum aí a gente ver Vazolere com 50, 60 centímetros de comprimento, né, e fiquem de olhos abertos porque o Vazolere é bem agressivo também. Aí nesse aquário nós temos 3 híbridos de açu com Vazolere, que são justamente os maiores, né, com essas pintinhas aí pelo corpo. Alguns já passaram pela fase paca. A fase paca, inclusive, é uma polêmica, né? Que tem muitas pessoas que acham que o tucunaré paca é uma espécie, mas na verdade paca é uma fase ali, vamos dizer assim, da juventude do tucunaré. É quando ele passa a amadurecer, vamos dizer assim. Ele sai da fase paca, significa que ele já entrou na fase adulta. E cientificamente falando, né, não existe um tucunaré paca, cicla paca ou algo assim do tipo. Não existe. Né? Paca é o que a gente utiliza aí, né, para denominar tucunarés que estão na fase juvenil, principalmente o tucunaré-açu e o tucunaré Vazolere. Eles ficam com várias pintinhas, manchinhas pequenas pelo corpo e depois essas manchinhas somem. Bem, falei do Vazolere. Em terceiro lugar eu coloquei aqui o tucunaré-xingu. Né, o tucunaré-xingu, cara, ele não fica do mesmo tamanho ou maior do que esses dois que eu comentei anteriormente. Cara, mas só que ele é bem mais, na nossa opinião aqui, ele é bem mais agressivo do que esses dois, do que tanto o açu quanto o Vazolere. Por incrível que pareça, a gente teve uma experiência bem negativa, né, quanto ao comportamento do tucunaré-xingu. Lembrando, galera, a gente tá falando aqui de comportamento, de experiência negativa e tal, mas a gente não tá falando mal da espécie, tá? O que eu quero dizer é que você precisa compatibilizar muito bem uma fauna com essas espécies de tucunaré que estou citando aqui no vídeo. Esse vídeo é para abrir o olho de vocês, beleza? Então, tucunaré-xingu, a gente também teve uma experiência aí um pouco mais negativa relacionada ao comportamento. É um tucunaré, entre todas as espécies que a gente já teve aqui, é um tucunaré mais agressivo. Outra espécie de tucunaré é o pinima, né? A gente tem 2, inclusive, dentro desse aquário. Por enquanto não estão dando alteração, mas a gente já viu vários casos aí, principalmente quando eles são menores, né, de tucunaré pinima, dá bastante alteração no aquário. Tem que ficar muito ligado, né? O pinima pode se tornar uma arma dentro do seu aquário, né? Pode se tornar um risco aí para os demais peixes que você tem dentro do aquário. E para encerrar aqui esse top 5, não menos importante, né? De todos esses 5, inclusive esse que eu vou citar aqui agora é o mais popular. Eu botei aqui o tucunaré azul, né? O tucunaré azul, cara, ele é bem agressivo também, né? A gente já pegou alguns exemplares que são bem agressivos. Normalmente, não é regra, tá? Mas normalmente ele costuma ficar mais agressivo na fase adulta. Juvenil ali para fase adulta, a nossa experiência é que ele não é tão agressivo, mas quando ele atinge aí seus 30, 35 centímetros para mais, aí sim ele vira um capetinha, vamos chamar assim, né? Mas o azul, de todos esses 5, por mais que fique bem grande também, o tucunaré azul ele fica bem grande, de todos esses 5, ele é o que mais dá pra gente administrar bem, levando em consideração o tamanho, o comportamento, a gente consegue administrar bem o tucunaré azul dentro
de um aquário, mesmo com esse comportamento um pouco mais agressivo comparado aos demais, né, tucunarés. Eu não coloquei monóculos, não coloquei Kelbery, né, que é o amarelo, aqui, por mais que a gente tenha relatos, só que a gente tem muitos relatos desses peixes. Por quê? Porque o monóculos e o amarelo, atualmente aqui no Brasil, eles são muito mais difundidos, né, em aquários do que o pinima, do que o próprio azul, do que o açul e vasoleira, então nem se fala o xingu também. Mas só que, proporcionalmente, vamos falando, a cada 10 tucunarés azuis, vamos botar aí que 8, 9 são bem agressivos, né? Agora, a cada 10 tucunarés amarelos, 3 ou 4 ali são bem agressivos, né? Bem agressivos mesmo, que a gente está querendo dizer. Então tomem bastante cuidado, não negligenciem a família dos tucunarés, são ciclídeos, né? Eles são bem territorialistas, precisam de um aquário que vai comportar o tamanho desses peixes. O que a gente recomenda, no mínimo do mínimo aí, para um tucunaré na fase adulta, é de 2 metros de comprimento um aquário, de 2 por 60, 60, é o mínimo do mínimo que você pode oferecer para um tucunaré na fase adulta, né? Eles crescem bastante, como vocês podem ver. Esse aquário ele tem 90 centímetros de altura, ele tem 3,20, 70 de largura e 90 de altura, e a gente tem aí tucunarés com 50, 55 centímetros, né? O açul com vasoléria maior está se aproximando dos 60 centímetros. Então eles ficam bem grandes. E vamos procurar oferecer para o tucunaré aquilo que ele precisa dentro de um aquário, né? Tucunaré, o nome já diz, o nome significa amigo da árvore. Então ele gosta muito de ficar nessas regiões onde tem muitas raízes, muita vegetação, muitos troncos. Eles curtem muito ficar nessas regiões nos rios, estou falando da natureza, né? Então procurem reproduzir isso dentro dos aquários. Tem muitas pessoas que acabam não colocando nada dentro do aquário para ter mais área de nado livre ali para o animal. Mas um enriquecimento ambiental nesse sentido, né, no final das contas, acaba valendo bastante a pena para esses peixes. Ciclídeos são peixes que precisam, né, principalmente dentro do aquário, que é um espaço mais limitado para eles, de muitas barreiras visuais para que eles não fiquem se enxergando o tempo todo dentro de um aquário. É claro que tem outros métodos, né, para evitar brigas e perseguições ali dentro de um aquário, que seria a famosa lotação ou superlotação, como muitos recomendam. Aqui nós não recomendamos a superlotação em aquários, tá? Porque você pode ter outros problemas, né? Você pode acarretar, por exemplo, vários problemas relacionados à doença, principalmente BNC. Quem tem ou já teve problemas com BNC sabe do que eu estou falando, né? Às vezes começa aparecendo em um, e quando você vê, todos os seus ciclídeos estão com BNC. BNC é uma doença que inclusive já vem do peixe, né? Já vem com o peixe na natureza, principalmente aí falando de peixes coletados, né? Eu já tive experiência, né, com peixe selvagem que estava com BNC na própria natureza. Então em aquários a gente tem que evitar ao máximo as superlotações, né, por conta dessas doenças, né? E a gente aumenta muito também a carga parasitária, né, dentro do nosso aquário, que mais uma vez é um espaço bem limitado. Bem, se você curtiu esse conteúdo aqui falando sobre tucunaré, sobre comportamento, sobre as espécies mais agressivas que nós já tivemos aqui na Aquário Monster Shop, deixa o seu likezão aqui no vídeo, né? Se inscreve aí no canal também para dar uma moral pra gente alcançar aí os 10 mil inscritos, né? Estamos chegando perto, já passamos aí de 8.500 inscritos, então se inscreve aí para dar essa moral pra gente. Beleza? E se você quiser adquirir alguma espécie de tucunaré, nós temos aqui na Aquário Monster Shop. Chama a gente no WhatsApp, faz a sua cotação para o envio e faz uma visita aqui na loja também, que o endereço completo estará aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Então é isso. Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo e fui!